Olá, seja bem-vindo a mais um treinamento aqui na empresa Gente Mais Consultoria e Treinamentos. Falaremos hoje sobre um tema muito importante aí, um tema normativo, que é a NR35. Falaremos sobre trabalho em altura. Veremos um pouquinho das técnicas de segurança para minimizar a probabilidade de acidentes, da queda relacionado ao trabalho em altura. Antes, gostaria de me apresentar a vocês. Meu nome é Tiago, sou técnico em segurança do trabalho há 12 anos e também bombeiro civil, já tendo atuado aí em diversos segmentos, como indústria alimentícia, construção civil, eletricidade, consultoria e treinamentos. Também por um período atuei como professor no curso técnico em segurança do trabalho e atualmente estou como instrutor de treinamentos normativos e palestrantes de segurança e saúde do trabalho aqui na Gente Mais Consultoria. Vamos lá então, vamos dar início ao nosso bate-papo, ao nosso treinamento nesse dia de hoje. Então, como falei para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho em altura, Procurar estar trazendo para vocês alguns conceitos relativos à segurança para que a gente consiga evitar o acidente em altura, evitar a queda, que é o nosso maior risco. Ele está presente em diversas atividades de vários setores. Sempre que houver uma situação que expõe o trabalhador ao risco de queda, deve-se intervir imediatamente. Então, nesse bate-papo aqui que a gente vai fazer, a gente vai procurar estar elencando para vocês, mostrando para vocês quais são os principais riscos que envolvem o trabalho em altura, sendo o risco de queda o principal, o maior risco aí, que vai nos trazer as maiores consequências, Também a gente vai verificar que existem riscos adicionais. Normalmente, quando eu vou fazer uma atividade em altura, um trabalho em altura, é porque existe a necessidade de se fazer algum serviço, alguma manutenção, um reparo, uma inspeção, ou seja, além do risco de queda, além do risco de trabalho em altura propriamente, a gente vai ter também alguns riscos adicionais. Então a gente precisa estar observando esses riscos também. Então é isso que a gente vai estar verificando nesse dia de hoje. Quais são esses riscos? Não somente o risco de queda, mas esses riscos adicionais também, assim como quais são as medidas corretivas, as medidas preventivas que a gente precisa tomar no nosso dia a dia para que a gente assim minimize a probabilidade de acidentes. O trabalho à altura é considerado uma atividade de risco, então não é uma atividade simples que eu posso pegar na escada e subir nela de qualquer forma, estar escalando um andaime, uma plataforma, uma estrutura, seja ela qual for. Existe uma série de procedimentos, de regras, de normas regulamentadoras que vão estar incorporando aí todo o sistema de segurança para que a gente faça essa atividade, minimizando aí a probabilidade de um acidente, de uma queda, que é o nosso maior risco, e quando isso não for possível, que a gente consiga minimizar essa consequência, o efeito dessa queda. Então, para iniciar aqui, já deixar a principal regra do trabalho em altura para vocês, a regra-chave, a regra de ouro, aquela regrinha que vai garantir a sua vida, que vai garantir que você volte para casa todos os dias, é que em 100% do tempo que eu estiver fazendo atividade em altura, eu preciso estar ancorado, ou seja, eu preciso estar preso em conjunto ali do meu cinto com o sistema de retenção de queda, que pode ser um talabarte,
pode ser um trava-quedas, a linha de vida, enfim, a gente precisa estar ancorado, a gente vai ver isso logo, 100% do tempo. Eu preciso estar preso numa estrutura, porque se houver o acidente, se houver a queda, eu não vou direto para o chão, eu vou ficar ancorado, eu vou ficar pendurado ali. Então vai ter o acidente, mas o meu EPI ele vai minimizar a consequência, ou ele vai evitar propriamente a consequência desse acidente. E quando a gente fala em acidente de trabalho em altura, acidente relacionado à queda, dificilmente vai ser algo simples, né? Dificilmente eu vou ver um acidente que eu vou falar, foi tranquilo, só caiu ali, mas não machucou, só foi um arranhãozinho, não foi nada demais. Na grande maioria das vezes, esse acidente, essa queda vai acabar gerando uma lesão grave, incapacitante, que pode ser temporária ou permanente, bem como também a gente tem um número excessivo de acidentes fatais, ou seja, de acidentes que envolvem morte. Então, o trabalho em altura não é brincadeira, eu não posso fazer de qualquer forma. Não é qualquer pessoa que pode fazer, não é de qualquer jeito que eu faço o trabalho em altura. É por isso que existem as normas de segurança que vão nos auxiliar para esse tipo de atividade. Então, trabalho em altura é considerado atividade de risco. O principal risco é o de queda, onde o trabalhador vai sofrer as piores consequências. E além desse risco de queda, a gente vai ter também alguns riscos adicionais, Porque tirando a prática esportiva, o lazer, onde, por exemplo, eu vou fazer uma escalada, eu vou fazer um rapel, então eu vou ter propriamente só o risco de queda ali mesmo, o risco de trabalho em altura. Agora, nas atividades industriais aí, no nosso dia a dia de trabalho, sempre vão existir outros riscos. A gente não vai estar subindo em qualquer estrutura aí apenas por subir, por lazer, por esporte. No nosso trabalho a gente vai subir em alguma estrutura, escalar alguma estrutura, quando houver uma real necessidade. Então, eu tenho uma demanda de trabalho ali. Eu preciso realizar uma limpeza, uma manutenção, um reparo, uma inspeção. Então, associado ao risco de queda, associado ao risco de trabalho em altura, vão existir outros riscos adicionais que a gente precisa se atentar. Então, o nosso foco aqui é que no final desse treinamento vocês consigam fazer uma análise de como está sendo a sua atividade em altura, de que maneira você vai estar cuidando disso no seu dia a dia. Realmente você se preocupa com a sua segurança, com o risco de queda que pode estar presente aí na sua atividade, ou por algum motivo aí está negligenciando, está deixando de fazer, por falta de conhecimento, por achar que sempre trabalhou dessa forma, nunca teve problema, não tenho medo de altura. Então, é a importância desse treinamento, é por isso que vocês estão aqui hoje, para que a gente consiga verificar o que a norma pede, ou seja, o que é preciso ser feito para realizar atividade em altura com segurança, e aí você fazer um comparativo de como está sendo a sua rotina no dia a dia aí, se realmente você está conseguindo fazer a atividade com segurança, ou se às vezes vai estar se colocando em posição de risco. Então esse vai ser o nosso grande objetivo. Por que a importância aí, então, desse treinamento, desse bate-papo que a gente está fazendo aqui? Porque o acidente em altura, a queda, ainda continua sendo um dos maiores fatores de morte no país, envolvendo trabalhadores aí. Então, é uma das principais causas de mortes de trabalhadores, deve-se a acidentes envolvendo quedas, seja de materiais ou de pessoas. No Brasil, correspondem a 40% dos acidentes envolvendo mortes. Então, se a gente pegar todos os tipos de acidente que a gente tem,
né, que envolvem aí o trabalhador, que são considerados, né, acidentes de trabalho. Então a gente vai ter envolvendo queda de altura, envolvendo espaço confinado, queimadura, esmagamento, prensamento, atropelamento, batida contra, choque elétrico, afogamento, soterramento, uma série de tipos de acidentes que a gente pode se deparar aí no nosso dia a dia. Mas falando especificamente do tema da nossa atividade de hoje aqui, do nosso treinamento, que é o trabalho em altura, ele é um dos campeões, né? Então, de todos esses tipos de acidente de trabalho que a gente tem, o acidente em altura, né? A queda de altura é um dos mais fatais, né? Representa 40% de todos os tipos de acidente que a gente tem. Então, dificilmente, né, vai ser algo simples. Normalmente a gente vai ter no mínimo uma lesão ali, um funcionário que vai ficar afastado por um período, que pode ter uma sequela temporária ou permanente, né, carregar isso para o resto da vida, bem como um acidente fatal, né? Então 40% é um número muito alto, né? E na grande maioria das vezes, esse acidente acaba ocorrendo por um simples descuido, né? Por uma fração de segundos. Às vezes o trabalhador acha que fazer todo o procedimento da maneira correta vai levar muito tempo, ele vai estar perdendo a vida ali, vai demorar para fazer aquela atividade, e acaba esquecendo que também, numa fração de segundos, ele pode perder a sua vida. Então, é uma atividade que a gente sempre precisa ter um foco maior, uma atenção maior, porque qualquer descuido, eu estou lá acima, né? Eu estou a 2, a 4, a 10, a 30 metros de altura, e uma queda, né? É óbvio que eu vou ter uma consequência grave, né? Que não vai ser algo simples. Tem acidentes muito mais comuns que acontecem no nosso dia a dia ali, quedas, né? Às vezes de mesmo nível, eu estou andando na rua ali, eu tropeço, eu caio, a gente já tem algumas consequências, né? A gente sabe que em algumas situações a pessoa cai de uma altura baixíssima ali, 1 metro, 2 metros, mas dependendo como ela cair, que parte do corpo que foi afetado, ela já pode, essa pessoa, essa vítima, já pode encontrar-se aí numa situação de óbito, né? Já pode ser um acidente fatal. Imagina acima disso, né? Então, quanto maior a altura, também maior o risco. E aí a gente precisa se atentar, porque tem uma crescente de acidentes relacionados a trabalho em altura que vem ocorrendo aí, né, nas nossas casas, nos nossos momentos de lazer, né? Então considerados aí como acidentes domésticos. Então às vezes a gente fica muito atento lá no nosso trabalho, né? Porque tem procedimento, tem norma, vai ter equipe de segurança que está passando ali, tem um encarregado, sempre tem alguém vendo. E aí a gente vai fazer atividade lá em casa, ou fazer uma limpeza de calha, trocar uma telha, fazer uma poda de árvore, uma pintura, e aí a gente não se atenta, né? Acaba fazendo de qualquer forma, né? Sobe lá no telhado de chinelo, sobe lá no momento que choveu e está molhado, né? Sem nenhum tipo de EPI, sem ancoragem, ou seja, lá na minha casa, lá no meu lazer, né? na casa do meu amigo que eu vou ajudar a fazer alguma tarefa ali, a gente acaba não se preocupando, e aí ocorre o acidente também. Então, o mesmo risco que eu tenho na empresa, eu posso me deparar lá na minha casa, lá no meu lazer. A mesma altura, às vezes, que eu vou ter na empresa, eu tenho lá também. E, consequentemente, aí, né, a mesma lesão, né, o mesmo risco de acidente fatal que eu tenho na empresa, eu posso ter lá em casa também, naquele acidente doméstico. Então, o trabalho em altura, ele é válido para qualquer lugar, não importa se eu estou na minha empresa, se eu estou trocando uma lâmpada em casa, se eu estou num lazer, se eu estou ajudando um amigo, seja lá qual for, né, o motivo que você
esteja fazendo uma atividade em altura, você precisa se cuidar, tomar todos os procedimentos necessários para evitar um possível acidente, né? A gente tem alguns exemplos, né, alguns até famosos aí que ocorreram, né? Por exemplo, o caso do Gugu, né, um cara milionário aí, né, que acabou morrendo dentro de casa, né, por um acidente relacionado à queda de altura, né? Então ele mesmo decidiu fazer uma manutenção, lá, um reparo na sua casa e acabou caindo lá de cima da escada, né, da laje que ele estava fazendo essa atividade e acabou morrendo dentro de casa. Isso é um caso famoso que a gente fica sabendo, mas quantos outros aí, né, que não tem ocorrido por esse descuido, talvez por uma falta de conhecimento, de capacitação, ou às vezes por não enxergar um risco ali naquela atividade. Então, é só lá no trabalho, é só lá que existe o risco. É um engano, né? A altura pode ser a mesma, pode ser até maior às vezes em casa, em determinada atividade que eu vou realizar. Então, as consequências também vão existir ali. Eu preciso, então, sempre estar atento, né? O que eu considero como trabalho em altura? Quais são os riscos? Quais são as medidas de controle existentes, né? E se eu tenho disponíveis esses meios ou não para fazer essa atividade com segurança. Se eu não tenho condição de segurança, eu não posso fazer essa atividade. A gente vai ver mais para frente, relacionado aí, né, propriamente ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, que existe uma lei que nos ampara quanto a isso, né, que é o direito de recusa. Já já a gente vai tratar, a gente vai falar dele. Então, para que eu faça qualquer tipo de atividade em altura, eu preciso seguir algumas condições. Eu tenho que ter treinamento, capacitação, orientação, os EPIs adequados, né, os pontos de ancoragem, condições climáticas favoráveis, se for um trabalho realizado aí a céu aberto, né, um trabalho externo. Então esse trabalho em altura não pode ser feito de qualquer forma, de qualquer maneira. Precisa ter um acompanhamento, precisa ter uma liberação, eu preciso ter sempre alguém junto comigo ali, né, evitar fazer o trabalho em altura sozinho, porque se acontecer qualquer problema com você ali, ficar pendurado lá, por exemplo, precisa ter alguém que rapidamente vai identificar aquela situação e tomar uma ação. Então esse trabalho em altura precisa ser muito bem alinhado os procedimentos para que a gente minimize o risco. Porque a maior consequência vai ser para quem é linha de frente, vai ser para o trabalhador que vai estar executando a atividade em altura. Então você que está aqui participando desse treinamento, né, é que precisa estar atento. Né? É você que está subindo na escada, no andaime, na torre, na estrutura. Então, se você cair de lá, quem vai sofrer a pior consequência? Né? É você mesmo, é a sua família. Né? Se for um acidente fatal, quem vai ficar? Sem o pai, sem a mãe de família ali, sem o filho, sem o irmão, é a sua família. Se você se acidentar, mas não for um acidente fatal, ficar com uma lesão ali, que pode ser temporária ou permanente, algo incapacitante, isso as principais consequências vai ser para você mesmo, trabalhador. Você é que vai sentir a dor, que vai ficar por um período afastado, fazendo tratamento. Às vezes vai ser algo irreversível que você vai ter que carregar para o resto da sua vida. Então, a maior consequência é sempre para o trabalhador, é para o linha de frente, é para quem executa a atividade. Então, a maior consciência de segurança tem que ser também sua, também de você, trabalhador. A empresa tem que dar as condições de segurança para você fazer a sua atividade, né? Porém, quem executa a atividade, quem vai subir na escada, quem vai subir no andaime, é que precisa
está atento, porque é quem está exposto ao risco. Então, se eu não tenho condição de segurança para fazer aquela atividade, eu não vou realizar. A gente sabe que existem as pressões do dia a dia ali, de ter que entregar o serviço, de ter que fazer, que tem que rodar isso e aquilo, porém, a gente não pode deixar de se preocupar com a segurança. A gente não pode ser negligente, omisso. Se não tem condição de segurança, eu não posso fazer a atividade. Ah, mas vão me mandar embora. É melhor você ser mandado embora e continuar vivo para discutir isso futuramente, do que você ir lá fazer a atividade sem segurança, acabar acontecendo um acidente, você morrer, e aí você não vai estar mais lá para se defender, né? Vai deixar que a sua família, né, tenha que correr atrás de tudo isso, né? Sua família que depende de você financeiramente, mas não só financeiramente, mas afetivamente também, né? Então, você é que precisa se cuidar. Antes de colocar o primeiro pé no degrau da escada lá, da estrutura que você tem que subir, né? Verifique antes se realmente tem as condições de segurança. Pense na sua família, pense nos seus, para que você, né, se valorize, né? Para que você só faça atividade se realmente estiver com as condições de segurança adequada. Então você tem o treinamento, você tem o EPI adequado, você tem ponto de ancoragem, né? Verificar todas as medidas de prevenção necessárias ali para que você minimize a probabilidade de um acidente, e que se mesmo assim esse acidente ocorrer, que você tenha as medidas ali corretivas, medidas emergenciais que vão evitar ou pelo menos minimizar as consequências desse acidente. Então, no mínimo, você vai ficar pendurado ali, você não vai direto para o chão. Você está evitando a consequência que seria a queda ao solo, né? Que aí você vai ter problemas maiores. Então, precisa se cuidar. Mas, como a gente falou anteriormente, a regra de chave, a regra de ouro é estar ancorado. Acontece muito acidente ainda, que a gente vai verificar, o cara estava com o cinto paraquedista. Aí você fala, mas como que ele caiu? Ele estava com o EPI. Ok, estava com o cinto ali, tinha o talabarte, mas não estava ancorado. Ou seja, estava só com o EPI ali, porque às vezes alguém vai passar ali e vai ver, né? Porque é regra, procedimento, mas não estava com o cinto ancorado. No momento da queda, esse cinto não vai criar asa, ele não vai voar. Se você não tiver ancorado, né, lá com o seu talabarte, lá com a sua linha de vida, com o seu trava-quedas, não vai te segurar. Então ainda ocorre muito acidente, a vítima está lá no chão, toda machucada, arrebentada, ou às vezes um acidente fatal, mas ele está com o EPI. Então quer dizer, tem o EPI, mas não está utilizando da maneira adequada, ou seja, não está ancorado. Então, muito cuidado, né? Às vezes a gente tem essa falsa sensação de segurança. Ah, eu estou com um EPI aqui, então estou fazendo a minha parte. Ok, mas esse EPI está ancorado? O seu talabarte está preso em alguma estrutura? Você tem uma linha de vida ali, você tem um trava-quedas para que num eventual acidente, escorregão, você passar mal, quebrar uma estrutura, que você consiga ficar pendurado ali, né, sem ir direto ao solo, ao chão. Essa vai ser a nossa maior consequência, né? Se eu não me cuidar, se eu não utilizar os EPIs da maneira adequada, eu vou para o chão. E aí, a consequência sempre vai existir. Menores ou maiores, mas sempre vai existir. Lembrando que na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, nunca vai ser algo simples. Sempre a gente vai ter uma lesão que vai trazer um problema maior para esse trabalhador. Então a gente precisa ficar muito atento a esses pontos, né?
Então a gente está falando aqui de trabalho em altura. Trabalho em altura, o que é considerado o trabalho em altura, né? A partir de que ponto aí a gente precisa seguir todos os procedimentos. Então considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Então isso é normativo, né? Isso é a lei que nos diz, a partir de 2 metros de altura, eu considero como uma atividade em altura e eu preciso seguir todos os procedimentos, todo o passo a passo. Isso é o mínimo, né? É o que a legislação nos diz, é o que a NR35 fala para a gente, ó. É a partir de 2 metros do nível inferior, né, do nível do solo, do piso, que eu preciso seguir todos esses procedimentos. E aí existem empresas que são até mais rigorosas, mais criteriosas, que colocam até outros valores, a partir de 1,5 metro, a partir de 1 metro. Então, 2 metros é o que a lei pede, né? No mínimo ali, a partir de 2. Eu não posso aumentar, né, essa altura. Ah, não, na minha empresa eu vou colocar acima de 3, acima de 4. Não, é a partir de 2. Aí se eu quiser aumentar a segurança e falar, não, aqui vai ser a partir de 1,5 metro, a partir de 1 metro, ok. A gente não pode só colocar acima disso. Mas, via de regra, aí a gente vai seguir o que a lei nos pede, o que a lei nos fala, que é a partir de 2 metros. Então, seja aí numa escada manual, numa escada marinheiro, num andaime, numa plataforma, numa torre, num telhado, seja qual for essa atividade aí, eu ultrapassei 2 metros, ou seja, o meu pé ali, né, tá no degrau que dali para baixo tem 2 metros, é considerado trabalho em altura. Eu preciso seguir todos os procedimentos, eu preciso fazer todo o passo a passo aí para que eu minimize a probabilidade de um acidente e para que eu esteja cumprindo também com o que a legislação nos pede. Então, esse tem que ser o nosso foco aqui. Acima de 2 metros, trabalho em altura. Preciso ter o EPI adequado, preciso ter o treinamento, o ponto de ancoragem, não importa qual seja o local dessa atividade, o tipo de atividade, se é demorado, se é rapidinho, se é só mudar de posição, não importa. Acima de 2 metros, seja onde for, eu preciso seguir todos os procedimentos. Então, para fins normativos, para fins de legislação, é considerado trabalho em altura toda atividade acima de 2 metros do nível inferior, onde exista o risco de queda. Os principais locais que a gente vai encontrar o trabalho em altura, então, na construção civil tem muito trabalho em altura, serviço de manutenção e limpeza de fachadas, serviço de reforma e manutenção em telhados, montagem de estruturas diversas, serviço em linha de transmissão e poste elétrico, trabalho de manutenção em torre de telecomunicação, dentre outros. A gente tem uma variedade muito grande de atividades que são realizadas aí em altura, que são consideradas como trabalho em altura. Praticamente em todas as atividades hoje aí, nas operações de fábricas, de indústrias, em até escritórios administrativos aí, a gente pode se deparar com esse tipo de situação, Então, o trabalho em altura pode ser algo frequente, corriqueiro do nosso dia a dia, que faz parte do nosso dia a dia, da nossa atividade, como por exemplo aí, para um pintor, um eletricista, equipe de manutenção, dentre outros, mas pode ser algo menos frequente também, que vai ter de vez em quando só no meu local de trabalho,
às vezes eu vou ter uma equipe terceirizada que vai fazer essa atividade em altura. Em ambiente administrativo é menos comum, porém a gente pode ter também ali, por exemplo, uma troca de lâmpada, uma limpeza de ar-condicionado. Então, são atividades pontuais também, mas que não deixam de ser trabalho em altura. E aí a gente vai ter alguns segmentos que a gente vai ter isso de forma mais constante, como por exemplo aí na construção civil, né? Então, a todo momento, aquela construção ela vai estar evoluindo, ela vai mudando e a gente em várias etapas aí, em várias fases dessa construção, a gente pode se deparar com trabalho em altura de diversas formas, né? Desde escada manual até montagem de andaime, montagem de estruturas metálicas, enfim, existe uma gama muito grande aí, uma variedade muito grande de tipos de trabalho em altura. E para isso vão existir as normas regulamentadoras aí aplicáveis para cada tipo de situação, para cada tipo de atividade de risco, que é o que a gente vai estar vendo agora, né? Quais são as normas regulamentáveis aplicáveis no trabalho em altura. Antigamente a gente tinha aí, né, apenas a NR18, né, que tratava de trabalho em altura. Então a gente tinha muito acidente, né, como ainda temos, infelizmente, muito acidente relacionado à altura, principalmente na construção civil. E aí a gente tinha como base aí, né, para tomar essas medidas de controle a NR18. E aí, com o tempo, foi se constatando uma evolução das atividades industriais, né, fabris. Então, um crescente número de acidentes envolvendo queda de altura começou também a ser levantado, evidenciado nesses tipos de operação, não só na construção civil. Então, se observou a necessidade de falar de trabalho em altura em todas as frentes de trabalho, não somente na construção civil. Então, lá em 2012 foi sancionado, né, foi criado a NR35. Ela vai então abranger todos os tipos de atividade em altura, não somente na construção civil. Então a NR18, né, que fala aí das atividades, né, de modo geral na construção civil, ela tinha lá uma parte dela que tratava desse trabalho em altura, mas era mais voltado aí para andaimes, proteção de queda de materiais ali, né, aqueles bandejões, aquelas estruturas, escada manual, ou seja, era bem específico da área de construção civil. Porém, como a gente acabou de citar alguns exemplos aqui, em diversas áreas, em diversos segmentos, existe o trabalho em altura, existe esse risco de queda. Então, surgiu-se aí a necessidade de criar uma norma específica que falasse de trabalho em altura de uma forma mais abrangente, né? Que tratasse de todos os aspectos, não só lá na construção civil, mas nas áreas industriais, na limpeza de fachada, por exemplo, pintura, manutenção, enfim, de um modo geral, falasse de tudo o que está relacionado ao trabalho em altura. Então, relativamente a uma norma até nova aí, né, de alguns anos atrás, né, de 2012, mas que veio para ficar, né, constantemente vem tendo evoluções aí na norma, né, acompanhando as evoluções que a gente tem nos métodos de trabalho também. Foi isso que aconteceu lá atrás, né? Então a gente tinha a NR18 que para aquele momento, para aquela situação, atendia
a essa demanda, né, a gente conseguia utilizar ela como um norte, né, como um caminho a seguir quando a gente falava de trabalho em altura, porém a situação foi evoluindo, foi mudando, os tipos de trabalho, os métodos de trabalho também foram evoluindo, então surgiu a necessidade aí de se acompanhar essa evolução, e aí foi o surgimento da NR35. Então hoje em dia, quando a gente fala de trabalho em altura, tudo que eu estiver falando para vocês aqui, não é o Tiago que inventou, que está falando, não foi a empresa que mandou falar isso, não foi o seu técnico de segurança, muito pelo contrário, né? Isso é lei, é norma, né? É a NR35, a gente vai estar falando, se baseando nela, para evidenciar todas as medidas de controle, todos os riscos que envolvem a atividade em altura. Assim como a gente não vai esquecer, né, não vai deixar de lado a NR18. Ela também continua válida, ela também nos traz muitos conceitos importantes. Assim como a gente vai ter também a NR6, que trata de EPIs, né? Então ela fala de EPIs de um modo geral ali, e na atividade em altura a gente vai ter os EPIs específicos também que vão se enquadrar na norma regulamentadora número 6, né, das obrigações do empregador, do funcionário, das condições do EPI. Isso vai ser de forma geral para qualquer tipo de equipamento. Então a gente também vai se basear na NR6, dentre outras normas aí também que a gente pode estar se deparando no nosso dia a dia, né? Então, o trabalho em altura, como a gente já falou aqui, ele vai estar acompanhado de alguns riscos adicionais. E para esses riscos adicionais, a gente também vai ter as suas normas regulamentadoras que a gente vai precisar se adequar a elas. Por exemplo, no trabalho em altura, pode existir o risco de eletricidade. Então, eu preciso me adequar à NR10, que é a norma regulamentadora que trata aí da segurança nos serviços com eletricidade. No trabalho em altura, eu posso desenvolver uma atividade dentro de um espaço confinado. Então, eu preciso me adequar ao que diz a NR33, que é a norma que trata dos assuntos de segurança relativos às atividades em espaço confinado. Eu posso ter uma atividade em altura numa área classificada, onde eu tenho líquidos e combustíveis inflamáveis. Então, eu vou ter que estar seguindo também o que diz a NR20. Então, para qualquer atividade de risco aí, a gente vai ter a normativa de segurança para nos dar os parâmetros mínimos para que a gente minimize a probabilidade de acidentes. A gente tem hoje aí 37 normas regulamentadoras vigentes, então para qualquer tipo de atividade a gente vai ter uma ou mais NRs, uma ou mais normas regulamentadoras que vão ser aplicáveis, né? Então, com toda essa evolução dos métodos de trabalho, de processos industriais que estão em constante evolução, em constante mudança, para isso a gente vai ter também as leis, as normas relativas à segurança do trabalho que vão acompanhar também essa evolução. Basicamente, para o trabalho em altura, a princípio, aqui de início, a gente vai estar seguindo 3 NRs. A 35, que é específica de trabalho em altura, que vai ser o nosso pontapé inicial aí, E aí a gente vai ter a NR18 da construção civil e a NR6, que fala de EPI, que também vão nos auxiliar, também vão nos ajudar a seguir as instruções corretas para que a gente tenha um trabalho em altura de forma segura, de forma que a gente minimize aí a probabilidade de um acidente.
Então a gente vai ter como base essas 3 NRs, dentre outras aí vão depender do tipo de risco adicional que eu tenho naquela atividade, né? Mas a princípio, né, servindo de base para a gente aí, são as 3 principais, 35, 18 e 6. É a partir daqui que a gente começa a verificar quais são então essas condições de segurança para que a gente realize a atividade. E tudo que a norma nos pedir, a gente vai ver aqui que a grande maioria dos procedimentos são realizados de forma antecipada, ou seja, de forma preventiva. Não adianta nada a hora que eu estiver lá em cima já, a 10, 15 metros de altura, que aí eu lembrar que eu preciso de um ponto de ancoragem, que eu vou lembrar que eu estou sem o meu EPI, que eu vou lembrar que eu não tenho treinamento, que eu não estou em boas condições físicas, mentais. Aí eu já estou correndo risco, né? Eu já estou colocando a minha vida e a dos demais trabalhadores em risco. Então eu preciso sempre me antecipar a isso. Por isso que a gente tem os treinamentos, as formações, as reciclagens, para que você esteja sempre atento a esses procedimentos, a esse passo a passo e siga da maneira correta, da maneira adequada aí a sua atividade. Então é aqui no treinamento, na reciclagem, nas orientações que vocês recebem no dia a dia, que a gente vai pegar essa informação de qualidade relativa à nossa segurança e aí a gente precisa aplicar no dia a dia. Não basta apenas conhecer os riscos, mas a gente precisa também aplicar as medidas de controle no nosso dia a dia, porque senão não adianta de nada, né? Eu identifiquei o trabalho em altura aqui, está acima de 2 metros. Ok, mas o que eu preciso tomar de ação para fazer essa atividade com segurança? Então, primeiro, eu tenho que ter treinamento. Segundo, eu tenho que ter os EPIs adequados. Terceiro, eu tenho que ter ponto de ancoragem. Enfim, né, eu preciso tomar ações antes de propriamente iniciar aquela atividade, aquele trabalho em altura. E a partir das NRs, das leis de segurança do trabalho, é que a gente vai ter as condições adequadas para fazer essa atividade de forma segura. Então a gente tem que partir daí, né? O que a norma pede, a gente consegue atender ou não? Se eu consigo atender, quer dizer que eu vou ter segurança na minha atividade. Se está faltando alguma coisa, se eu não vou conseguir atender, quer dizer que eu vou estar em posição de risco, então eu não posso realizar a atividade em altura, porque como a gente viu, né, é um dos tipos de acidente que mais mata, que mais deixa o trabalhador incapacitado. Então a gente não pode vacilar, a gente não pode brincar aí, com o trabalho em altura. Temos que seguir todas as normas, todos os procedimentos para conseguir voltar para casa todos os dias com segurança, com saúde e principalmente vivos. Esse é o nosso principal objetivo.